Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 12 e o 12º vídeo também. E hoje vamos falar sobre enriquecimento da vida comum. E já peço aí para você que gosta aí do meu trabalho aí, deixa aí o like, compartilha esse vídeo com suas redes sociais, seus contatos, seus grupos aí de WhatsApp, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E tendo alguma dúvida do que eu vou falar aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente. Tá bem? Então vamos lá. Enriquecimento da vida comum. Capítulo 12. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Fecha aspas. Nenhum livro do Novo Testamento é tão prático quanto o de Tiago. Trata-se de uma coleção de advertências práticas para a nossa vida comunitária na igreja. O livro não é dirigido a uma igreja específica, mas às igrejas em toda parte, às 12 tribos na dispersão. Pelo fato desse livro conter conselhos práticos, devemos esperar que diga alguma coisa sobre a fraternidade que nos ajude a melhorar a qualidade de nossa vida em conjunto. Os cristãos sentem-se sempre tentados a aproximar-se daqueles que exercem uma influência especial, esquecendo-se de que Cristo criou uma comunidade sem as distinções sociais comuns. Ao que parece, os leitores dessa carta se achavam enfrentando esse tipo de tentação. Tiago adverte constantemente a respeito dos ricos que se aproveitam de outros. Tiago 5, de 1 a 6. E contra o espírito cobiçoso que se preocupa mais com comprar e vender do que com Deus. Está lá no Tiago 4, 13 a 17. Tal admiração pela riqueza pode prejudicar muito a comunidade cristã, levando ao favorecimento para com os ricos. Subtítulo: Manter a posição diante de Deus. O autor imagina, em Tiago 2, uma situação que pode assemelhar-se a um incidente em qualquer congregação contemporânea. Suponhamos, diz ele, que um rico e um pobre entrem juntos na assembleia. O rico é descrito como usando anéis de ouro, o que indica ser ele um senador ou nobre romano. Só pessoas assim tinham o direito de usar um anel de ouro. Também vestia roupas finas, uma toga branca. Tais trajes eram usados pelos candidatos a cargos oficiais. Os leitores reconheceriam o homem rico como um membro da aristocracia, sendo possível que considerassem um ponto positivo para a igreja manter os contatos certos. Os ricos em questão poderia até mesmo elevar o conceito da igreja na cidade, enquanto esta, por sua vez, apoiaria tal candidato, criando uma relação bastante íntima entre ambos. A situação mencionada por Tiago parece realmente moderna. A igreja está sempre enfrentando tentações dessa espécie. Ela pode vir a racionalizar a sua posição e considerar o proveito obtido através do apoio a um candidato abastado. Podemos ser tentados a gastar mais energia convertendo um indivíduo influente do que um pobre. É possível até que façamos planos e digamos, abre aspas, se apenas pudéssemos converter essa pessoa influente, imagine quão mais depressa converteríamos as outras, fecha aspas.
Tiago percebeu sem dúvida um dos sérios perigos que a igreja corre. Os sociólogos observaram a tendência das congregações e até mesmo de denominações inteiras se dividirem segundo classes econômicas e sociais. Existem igrejas de ricos e de pobres. Poucas vezes encontramos igrejas onde as distinções econômicas e sociais ficam esquecidas. A igreja tem sucumbido com frequência à tentação mencionada por Tiago, dizendo ao rico, abre aspas, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, fecha aspas, e aos pobres, abre aspas, tu fica ali em pé, fecha aspas, Tiago 2, 3. E o apóstolo pergunta, abre aspas, não fizestes distinções entre vós mesmos? Fecha aspas. Tiago 2, 4. A mesma pergunta nos é feita hoje. Subtítulo: Aquecei-vos e fartai-vos. O favoritismo é um aspecto natural da comunidade mundana, mas, segundo Tiago, ele não tem lugar na comunidade cristã. Só abrir um parênteses aqui, que aqui um pouco antes fala, e o apóstolo pergunta, né, lá em 2 Tiago 2,4, né? Na realidade, né, Tiago não é um apóstolo, né, ele é irmão de Jesus, tá? Só esse parênteses, ele não foi um dos 12 apóstolos. Então, continuando nossa leitura aqui. A razão é que o comportamento cristão normal foi estabelecido por Deus. Deus não é parcial, abre aspas. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Fecha aspas. Tiago 2,5. A comunidade cristã difere de todas as demais porque o seu modelo é o comportamento de Deus. O Deus da fé bíblica tem um afeto especial pelos desprezados. 1 Coríntios 1, 26 a 28. A comunidade que ele criou é chamada para refletir o comportamento imparcial do Senhor. Tiago dá também uma segunda razão para que violação para vou ler de novo. Tiago dá também uma segunda razão para que essa comunidade seja imparcial. A parcialidade é uma violação do mandamento que constitui o núcleo da lei divina. Abre aspas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. Levítico 19, 18, Mateus 22, 38, Romanos 13, 9. Não basta alegar que amamos nosso irmão, mas é necessário concretizar esse amor. Jesus explica o significado deste mandamento ao contar a história do bom samaritano. Tiago declara que esta ordem é posta em prática quando a igreja apaga a distinção entre ricos e pobres. Amar nosso próximo é considerá-lo, mesmo quando sem recurso, como uma criatura digna, alguém por quem Cristo morreu. Este relacionamento entre ricos e pobres, que é tido como importante em outros pontos do Novo Testamento, constitui o núcleo das advertências de Tiago sobre a fé e as obras. Veja também Gálatas 2:10, Atos 11, 29 e 30. Segundo parece, os que criam em fé somente eram aqueles que cumprimentavam o irmão faminto com a fórmula vazia. Ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos, que está lá em Tiago 2,16. Como sugerido por Tiago, a igreja não produz comunhão colecionando frases a respeito de paz e irmandade. A verdadeira união se realiza quando existe um interesse concreto pelas necessidades do corpo dentro da igreja. Subtítulo: O papel da língua.
Caso deva reinar um senso de comunidade na igreja, os professores e líderes públicos devem assumir uma responsabilidade muito grande. A comunhão do corpo não acontece simplesmente. Onde quer que exista um relacionamento sadio entre os membros, isso resulta do trabalho de líderes responsáveis no sentido de manter esta unidade. De maneira inversa, sempre que não se consegue manter a igreja em paz, os líderes têm parte da responsabilidade, embora não toda. Tiago faz uma séria advertência a respeito do uso da língua, em Tiago 3, de 3 a 12, imediatamente após dizer: Não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havermos de receber maior juízo. Está lá em Tiago 3:1. São sérios riscos incorridos quando se aceita a liderança da igreja. Por conhecer muito bem os problemas da comunidade, Tiago compreende que nada pode ser tão destrutivo para a verdadeira comunhão como um líder ou professor irresponsável. Tal pessoa pode usar seus poderes de persuasão para explorar as diferenças entre os membros com proveito próprio. Seu púlpito pode ser o meio de passar adiante suas próprias frustrações, ódios e preconceitos. Tiago compara a língua do líder à pequena chama que pode incendiar uma floresta inteira. Tiago 3, de 5 a 6. Nós já tivemos ocasião de presenciar o poder explosivo da língua na atuação de um demagogo como Hitler. A língua pode ser também explosiva na congregação. Todos, tanto membros como líderes, devem reconhecer que possuem o poder de destruir ou edificar a igreja através desse pequeno órgão. Subtítulo: A tentação do líder. Um outro aspecto da tentação do líder é de ser levado a confundir o seu lugar com o de Deus. Ele pode convencer-se de que é o oráculo de Deus, certo de sua infalibilidade. Cada conflito com um irmão se torna uma causa de justiça em quem discorde dele é considerado herege. O líder tem necessidade de reconhecer sua própria falibilidade e fazer uso de seus talentos para construir e não destruir. A igreja precisa de líderes responsáveis que tenham suficiente maturidade para guiar a congregação inteira mediante o seu ministério público. Tiago diz até mesmo que a pessoa que consegue controlar a sua língua pode dirigir o corpo inteiro. Tiago 3:2, que é o corpo inteiro, que é a igreja. O líder pode ser a língua da igreja. Ela pode passar de um pequeno órgão, mas como o freio da boca do cavalo e como o pequeno leme no enorme navio. O líder pode dar a direção que mantém unida a comunidade. Tiago 3, 3 e 4. Ao estabelecer o comportamento da igreja, ele ajuda a decidir se ela vai viver em paz ou para sempre dividida. Não basta que apenas os líderes exerçam o controle da língua, mas a igreja inteira deve abster-se das conversas destrutivas. Tiago 4, 11 e 12. Abre aspas. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que falas mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. 3 pontinhos. Quem és que julgas ao próximo? Fecha aspas. Uma ideia singular é apresentada aqui. Falar contra um irmão é falar contra a lei de Deus. Pelo fato da palavra de Deus ser dirigida a todos sem distinção, quer ricos ou pobres,
cultos ou incultos, a rejeição do irmão é rejeição do próprio Evangelho. Deus nos chamou para a comunhão, e o cristão não deve destruir a esta mediante seu falar negligente. Não há dúvida que os boatos descuidados e irrefletidos são uma das maiores fontes de problemas na fraternidade da Igreja. Os sentimentos de inveja podem ser explorados quando se conta uma história que pode prejudicar alguém. Nossas palavras destrutivas podem ser até mesmo disfarçadas como se tratasse de ajuda ou aprovação. Certas vezes, podemos condenar alguém mediante um elogio sugestivo, por exemplo, abre aspas, ele trabalha bem, levando em conta a sua capacidade, fecha aspas. Em todas essas circunstâncias, Tiago nos lembra que a causa da unidade é melhor servida com a prudência da linguagem. Subtítulo: Fraternidade na oração. A qualidade da fraternidade cristã talvez jamais venha a ser conhecida senão quando acontece alguma coisa má. Os infortúnios provam se a vida da igreja como uma comunidade é superficial ou verdadeira. Quando ocorre uma doença ou uma tragédia, a comunhão cristã é posta à prova. Nos dias de hoje, é comum que a doença seja preocupação do médico e não da igreja. Onde uma comunidade cristã se torna tão impessoal assim, a igreja acha difícil envolver-se ativamente nas dores e sofrimentos de seus membros. Enquanto a igreja for incapaz de cuidar dos que sofrem, não existe dentro dela fraternidade real. Tiago fala de fraternidade onde os presbíteros da igreja iam visitar os irmãos doentes a fim de ungí-lo com óleo, segundo o costume tradicional da época. Veja Tiago 5:14. Também conforme Marcos 6:13 e Lucas 10:34. Os presbíteros usavam os meios à sua disposição para cuidar dos seus. Os que sofriam dores físicas ou mentais não ficavam esquecidos, jamais lhes era permitido sofrer sozinhos, pois pertencia a uma comunidade interessada. A extensão deste interesse é sugerida ainda pela confiança de Tiago na oração intercessória. A pessoa doente não só era ungida, como também os presbíteros pediram que orassem por ela. A igreja inteira era encorajada a, abre aspas, orar um pelos outros, fecha aspas. Tiago 5,16. Existe poder na intercessão. Podemos imaginar que na igreja descrita por Tiago havia orações regulares em que os discípulos eram mencionados pelo nome. A intercessão não era nem geral nem impessoal. Neste ato de intercessão mútua, a igreja recebia poder para alcançar a verdadeira comunhão. As congregações contemporâneas devem aprender que a comunidade vive e morre segundo as orações dos membros uns pelos outros. Quando praticamos regularmente a intercessão, não mais podemos condenar o irmão por quem oramos, nem podemos manter-nos apático em relação ao fardo carregado por essa pessoa. Interceder é levar nosso irmão à presença de Deus, vê-lo como um pobre pecador necessitado de graça. É pedir que nosso irmão receba de Deus a mesma compaixão que recebemos. Uma intercessão assim cria real comunhão. Subtítulo: Confissão mútua. A comunidade irá descobrir, se se der ao trabalho de olhar, que existe alguns membros sofrendo
perturbações que não são simplesmente físicas. Os cristãos, às vezes, se veem presos de sentimento de culpa, isolados com o seu pecado e temendo levá-lo diante do grupo por medo de serem rejeitados. Eles consideram a igreja uma comunidade reservada apenas aos piedosos, sem lembrar que a mesma é composta de pecadores remidos. Como evitarmos a tragédia e a hipocrisia de vivermos a sós com o nosso pecado? Tiago responde, abre aspas, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, fecha aspas. Tiago 5,16. Não pode haver verdadeira fraternidade enquanto não aceitarmos a nós mesmos e uns aos outros como pecadores. Quando isso acontece, não mais precisamos manter-nos à distância na presença de outros, sabendo ser esta uma comunidade que nos aceita apesar de nossas falhas. A Igreja aceitou sua missão de tornar-se um lugar onde as pessoas sentem-se livres para admitir suas culpas? Pergunta. No ministério de Jesus, em sua comunhão à mesa com os pecadores, a igreja deve ver o exemplo a seguir. O Senhor, que aceitou os pecadores, chama a igreja para ser o lugar onde este pode admitir que são realmente culpados. Da mesma forma que a organização Alcoólatras Anônimos aceita em seu meio os que admitem o seu problema. A igreja é um conjunto de pecadores que aceitam os que confessam o seu pecado. Gostaram aí desse capítulo 12? O capítulo 13, que a gente vai ler no próximo vídeo, vai falar sobre a fraternidade, mais que um sentimento. E aí vai ser o 13º vídeo e a gente conclui esse livro. Você está gostando da leitura e estudo desse livro? Nossa Vida Juntos? Peço aí para que você deixe aí o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo aqui, para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue cada vez mais longe e chegue aos corações aí de todos. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui. E se ficou alguma dúvida, peço para que você escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também. Tudo isso gratuitamente, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está muito feliz. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?